Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Quando você fica de pé, eu quero aqui tecer esses agradecimentos. Me desculpem, obrigado. Eu costumo ministrar com o pedestal porque eu fico mais à vontade. E eu fico mais paradinho, pastor, porque eu sou meio agoniado aí, sabe como é, né? Mas graças a Deus, nós estamos aqui, me sinto muito à vontade. A igreja da IPAD, em Ponte dos Carvalhos, se tornou a minha segunda casa. Dizer que esse trabalho está especial, está muito lindo, vocês estão de parabéns. Quem escolheu a cor estava inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Vocês não vão acusar quem foi não, foi todo mundo, né? Mais um ano, qual ano? 6 anos. Eu estava aqui no ano passado. Que bênção, mais um ano aqui com vocês. Obrigado pelo carinho, pelo convite. A toda a direção, o evangelista Nicomedes, sempre essa bênção. Esse homem de Deus. Pastor Edilson, o senhor é um presente de Deus para todos nós, nosso presidente. Em nome do Senhor, agradeço a todos os amigos que estão aqui, para não esquecer o nome de ninguém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, quem encontrou, diga glória a Deus. Só para a gente ir aquecendo, capítulo de número 5, verso de número 17. A minha versão, ela é de 1611, então ela é um pouco diferente, mas ela quer trazer a mesma lição e aqui nós iremos discorrer sobre isto. Está escrito assim: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. Na versão de João Ferreira de Almeida está escrito: eis que faço novas todas as coisas. Coloque sua Bíblia educadamente sobre o banco, ainda fique de pé, olhe para 2 pessoas. Hoje é o aniversário do 6º ano do Unadol. E pregar para adolescente você tem que falar de forma característica, ser objetivo, lacônico e pragmático. Porque o adolescente, o jovem, ele é prático. E diga para ele: vamos fazer um acordo aqui hoje. O pastor prega e você dá glória a Deus. Está firmado o acordo? Agora tem um negócio. Quem der glória a Deus, o que der glória mais alta aqui até o final do culto, já está combinado aqui. Evangelista Nicomedes vai levar para comer uma pizza. Eu senti Deus agora. Vamos orar. Pegue na mão de quem está do seu lado e diga: essa noite é uma noite especial. Diga: é a sua noite. Então aproveite. E a conversa agora é glória e aleluia. Glória e aleluia. Diga assim: se quiser falar alguma coisa diferente, fale mistério com Deus. Vai treinando, vai esquentando as turbinas aí. Deus tem uma palavra no teu coração. Pai, em nome de Jesus, aqui está teu povo. Me auxilia, me fortalece para que esse povo seja alimentado pela tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Tome seu assento. Deus está aqui. Como falei para vocês, serei lacônico e objetivo. Quando você pensar que eu vou começar, terminei. Nem se preocupe. Mas o Espírito de Deus colocou uma palavra no meu coração e agora você vai redobrar a atenção e vai ouvir o tio pregar. Olha que coisa interessante. O Espírito Santo de Deus falou comigo sobre esta geração, pastor Edilson, a geração do século 21.
O cenário do século XXI, ele é um cenário adequado, apropriado, para se servir a Deus sem muitas dificuldades. E eu explico a você. Nunca houve um tempo tão bom para se viver espiritualidade, fé, fruto do Espírito, quanto o tempo que nós estamos vivendo. E eu te explico, há fortes evidências de que vivemos o tempo da plenitude do Espírito em sua atuação prática nos dias contemporâneos. Mas nem sempre foi assim. Quero convidar você agora a ir no primeiro século e passear comigo dentro de um cenário hostil, difícil, extremamente pesado para quem servia a Deus. Eu estou falando de um tempo que existiam imperadores que oscilavam em suas decisões. Para você ter noção, no ano 62 a 65, um tal de Nero, ele é responsável, ou pelo menos a história indica desta forma, a responsabilidade pelas chamas que ocorrem ali na cidade de Roma. E a responsabilização ele transfere para os cristãos de sua época. Só que pouco tempo antes, nós estamos falando ali do ano 50 do primeiro século, um homem, por nome de Paulo, está vivenciando ali aquela transição de um império para as mãos deste déspota que viveu na nossa sociedade. Nós estamos vivendo um tempo que é muito distante deste tempo tão horrível. Para você ter noção, Paulo, ele escreve e ele tem algumas dificuldades na produção de suas cartas, e dentre as igrejas que ele escreve, a igreja de Corinto fora uma das principais igrejas que deu trabalho ao apóstolo Paulo. Vale ressaltar que existia um jovem por nome de Timóteo, o jovem de Deus, o jovem que tinha Deus, o jovem separado por Deus, que pregava, que era usado por Deus, que tinha um chamado sólido. Este jovem foi enviado para esta igreja e, pasmem, deu problema este jovem lá. A igreja não aceitou. O jovem era bom demais para aquele lugar. A igreja tinha alguns probleminhas. E aí o apóstolo vai tentar resolver os problemas em algumas cartas. Eu quero trazer a atenção das senhoras e dos senhores a um detalhe importante. A segunda carta aos Coríntios, como para nós está disposto no texto do cano sagrado, não significa que foi a segunda propriamente dita, porque há indícios fortes que os estudiosos dizem que aproximadamente 4 produções ou mais produções se dá através daquilo que está fragmentado. Então se divide esta carta em pelo menos 2, uma em um tempo, outra no outro tempo. Os fragmentos de um sintetizaram na primeira, os fragmentos de outra sintetizaram na segunda. E vale ressaltar que este episódio trouxe tanta dificuldade para o apóstolo Paulo, que ele mesmo em sua viagem missionária, que é descrita no texto sagrado, ele faz questão de pisar aqui onde a igreja é estabelecida, para ensinar que os bons costumes, as boas ações, as atividades seletas, elas precisavam ser existentes naquele lugar. Então você tem aqui uma síntese pronta, algo montado. Como foi que se desenvolveu isso? Por exemplo, nós temos aqui a ideia dessa segunda carta sendo produzida através de sofrimento, de lágrima, de extremo desejo de uma mudança rápida, mas a mudança não foi da forma que existia dentro do desejo do coração do apóstolo. Tanto é que ele sofre muito para escrever essa segunda carta, porque havia alguns problemas na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela tinha um grande problema, porque ela era a igreja do modismo, a igreja da racionalidade, a igreja que
está estabelecida diante daquela sociedade que pensa apenas na pujança, no poder, no brilho, nas oportunidades, através daquilo que se sabe fazer. É uma igreja que está estabelecida dentro de um costume romano. Vale ressaltar que Roma, quando estabelece o seu império naquela região, naquela geografia, a igreja vai sofrer essa influência do império diretamente em seus costumes locais. Nós estamos falando de uma igreja que tinha muito problema, mas existe alguém que diz que a verdadeira evidência da ação de Deus, ela não está desenvolvida no ambiente de aparência religiosa, mas de uma vida transformada por Cristo. Eu estou pregando para uma igreja que vive dentro de uma geração que está sofrendo a influência do modismo e da racionalidade. Mas aqui no Cabo, esta igreja pode até sofrer a influência do modismo e da racionalidade, mas esta igreja ainda não se rebaixou às práticas do mundo, aquilo que o mundo tem a oferecer. Por quê? Porque esta igreja está fortalecida na palavra que está disposta a ela. Diga para duas pessoas: eu faço parte da geração que recebeu a palavra e que a palavra fez efeito nela. Eu não estou pregando para quem está preocupado se o cabelo vai ficar embaraçado quando der glória a Deus. Eu não estou pregando para uma geração que está preocupada se a maquiagem vai borrar quando as lágrimas descerem no rosto. Eu não estou pregando para uma geração que está preocupada com as coisas da terra. Deus me trouxe nesta noite para profetizar para a geração que já entendeu que é uma válvula motora de um avivamento que está para sair daqui e levar-se para o lado de fora. Quem entende essa palavra? Deus me trouxe aqui para profetizar que Ele está levantando uma geração que já está disposta a pregar em tempo e em fora de tempo. Significa dizer que esta geração não vai ficar preocupada com o momento certo de dizer: eu sou cristão, tu prega aqui dentro, tu canta aqui dentro, mas Deus está te nutrindo para pregar na faculdade, para pregar na praça pública, para pregar naquela roda de amigo, para pregar naquele grupo de WhatsApp. Eu estou sentindo Deus aqui. Chacoalhe o adolescente que está do teu lado, o jovem, a moça, o rapaz, a senhora, você que veio mãe, pai, e diga: eu faço parte desta geração. Diga: eu vou pregar em tempo e em fora de tempo. A geração que Paulo está tentando ensinar é uma geração que precisa entender o que é novo. Escute isso aqui é maravilhoso. Existem dois termos grego para novo: um é neos e o outro é kainos. Preste muita atenção nisso aqui, porque entender isso aqui faz toda a diferença. Neo significa novo, no sentido de que existe algo, e este algo foi criado novamente, no sentido que reflete aquilo que é antigo e se aporta naquilo que é novo. Vou te dar um exemplo aqui. Você pega um carro modelo 2020. Existem algumas montadoras que colocam o mesmo carro, só que com um ano depois, 2021. Significa dizer que é um carro novo.
entendendo a expressão neos. Mas o termo usado por Paulo não foi o termo neos, foi o termo keinos, que é novo de natureza, qualidade, essência, e implica dizer que é algo diferente do que se tinha antes. Prega para 3, prega para 4, diz para ele e diz para ela: quem te conheceu ontem, você está aqui? Diga: quem te conheceu ontem não vai te reconhecer hoje. Anaceia do Candarabash. A unção de Deus para ontem foi ontem, mas a de hoje, quem te viu no tempo onde você não tinha temor, vai te conhecer no tempo que você estabeleceu o temor de Deus dentro do teu coração. E eu vou te dizer, alguém vai olhar para ti, vai falar para você: você está diferente. O que está acontecendo? Está diferente. Olha como ela está, olha como ele está. As palavras já não serão, ai meu Deus do céu, estou sentindo uma graça. As palavras não serão mais as mesmas. As atitudes não serão. Está preparado para alguém da escola, do colégio, da faculdade olhar para você e dizer: meu Deus, tu era tão diferente, tu agia tão diferente, o que foi que aconteceu? Aí você vai dizer: eu fui para o aniversário do Nadol, Deus falou comigo naquele lugar, e ele disse que daquele dia em diante a minha vida nunca mais seria a mesma. Profetiza para 3 pessoas aí, isso, diga para ele, diga para ela: tu vai se tornar um ser humano diferente. Diga: o dia de ontem ficou para trás. Diga: Deus vai te levantar diferente. Tem uma unção nova para você, tem autoridade nova para você. Ai meu Deus, eu estou sentindo graça. Se você crê, você pega. Tem unção nova, tem azeite novo, tem presença nova. Deus vai te usar com autoridade. Eu sinto Deus aqui. Alamacana Shatoramanya Yakondes. Oh, como eu estou sentindo Deus nessa palavra. Sabe por quê? Alguém te menosprezou pela tua forma de ser. Alguém te menosprezou pela tua forma de falar. Alguém te menosprezou porque você não tem condições de estar em determinados grupos. Aí Jeová olhou para você no meio desta multidão e disse: eu vou fazer diferente com ela. Eu vou dar uma linguagem que ela nunca teve. Eu vou dar uma unção que ela nunca teve. Eu vou usar de uma forma que ela nunca foi usada. É candacia. Uracandaraya, nemacheia maia. Pega na mão de quem está do teu lado e diz: tem presença de Deus aqui para te capacitar para um tempo novo. Fala para ele, fala para ela: Deus está te capacitando aqui hoje. Chacoalha ele até ele ficar acordado. Isso aqui é culto de adolescente. Isso, porque lá fora tem gente que sai, volta de 3 horas da manhã, bebe, enche a cara, usa droga. Aí você está aqui dentro, cheio do Espírito Santo, Satanás batendo cabeça no inferno, sem entender o que foi que aconteceu. Aí Deus levanta você na autoridade, cheio do Espírito, para mostrar para o mundo que aqui tem vaso novo, vaso novo, vaso novo. Maceia de Candarabash. Eita glória.
para alguém: seja renovado aqui hoje. Isso. Fala para ele, fala para ela: receba renovo aqui agora. Há um renovo de Deus descendo no meio do povo agora. Remanacia Mecandarabi Conderemanaia. Tem renovo de Deus descendo aqui. Algo diferente do que já existia. Você está entendendo que você vai se tornar um estranho, uma estranha? Você entendeu que Deus vai te moldar de uma forma que aquela aparência antiga nunca mais fará parte da aparência nova? Que aquele comportamento antigo nunca mais será o mesmo? Que aquelas decisões antigas nunca mais serão as mesmas? Se mentia, não mente mais. Se dava uma de esperto, hoje já não é mais o esperto da vez. Se falhava de forma proposital, hoje foi transformado em alguém novo. Diz Deus através da sua palavra: eu estou fazendo tudo novo nesta noite. Aleluia. Por quê? Porque aquilo que é velho tem que ser jogado para trás, tem que passar. E o termo arraios aparece, que esse adjetivo qualifica a ideia de antigo, inicial, original. Significa dizer que o que Deus está nos revelando nesta noite é que tudo que começou ruim não significa dizer que permanecerá ruim. Eu vou repetir isso aqui. 10 pessoas pegaram. Não, foi mais. Foi umas 50, eu acho. Aquilo que começou mal, aquilo que começou ruim, não significa dizer que permanecerá ruim. Eu sinto Deus nessa palavra. Porque quem olhou para o teu berço disse: o pai não é pastor, a mãe não é dirigente de ciclo de oração, tem tudo para dar errado, vai para o crack, vai para a maconha, vai para o tráfico. Aí o Espírito de Deus olhou para ele, olhou para ela e disse: vai não. Menacia, vai não. Vai ser profeta. Ai, como eu estou sentindo Deus aqui. Vai ser pregador, vai ser cantor, vai ser profeta na minha presença, vai ser cheio do Espírito. Na minha mão eu faço o que eu quero. Levante a mão para adorar a Jesus nesta noite. Porque Satanás decretou que o teu berço seria o destino da tua trajetória. Aí Deus levantou o Espírito Santo para te nutrir nesta noite e dizer para você: hoje eu faço novas todas as coisas. Ai, meu Deus. Deus está levantando uma geração de improváveis, porque seria improvável a igreja de Corinto reorganizar seu destino. Mas existe uma geração de Paulo, uma geração de Timóteo. Capítulo 1, verso 1, foram os responsáveis pela produção desta carta, em especial a autoria de Paulo. Ainda existem Paulos e Timóteos comprometidos com a verdade, comprometidos com o reino, que não se curvaram ao modismo e à racionalidade. Ainda existe Paulo. E o que Deus me mostrou é que aqui no Cabo
em especial em Ponte dos Carvalhos, ele levantou uma geração desses adolescentes que não se curvarão para as coisas que o mundo oferece, mas que estarão firmes e fortes na presença como nova criatura. Eu falei para você, porque as coisas velhas, as coisas iniciais, elas passaram. Aqui nasce o termo parechomei, que traz a ideia de desaparecer, sumir, se finir. Ninguém sabe para onde foi, saiu do campo de visão. Olha isso, isso aqui é fantástico. Quem pegar isso aqui, depois vou chamar, já falei com o Nicomedes, vai ganhar um Pix. Olha que lindo. Saiu do campo de visão. Você sabe o que significa isso aqui? A partir do momento que as coisas antigas passam, que elas saem da sua realidade, Deus, através da sua palavra, manda eu profetizar para alguém: elas nunca mais passarão diante dos teus olhos. Eu entendo, eu sei, eu já fui adolescente. Engraçado, eu fiz aniversário antes de ontem. Completei 31 anos de idade. Casei novinho, já somos 10 anos de casado. Minha filha tem 9 anos. Olha que negócio interessante. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Casei muito novo e minha vida foi pautada nos pés do Senhor. Eu sei o que é ser um adolescente dentro da igreja. E durante o processo de desenvolvimento e durante o processo de amadurecimento, eu falhei muitas vezes. Por muitas vezes eu me entristeci. Por muitas vezes eu pensei em parar. Eu estive no seu lugar. Eu já fui jovem, sentadinho aí nesse banco. Eu já estive no seu lugar. E eu vou dizer para você, já tive muitas tristezas, muita vontade de parar, já falhei, já errei em fase de desenvolvimento. Mas chegou um dia, e este dia foi determinante. Foi o dia que o Espírito de Deus falou ao meu coração: se tu errar, eu te tomo como exemplo. Tem momentos que Ele permite a falha, porque você está no processo de maturação. Mas quando você desenvolve a capacidade da sobrevivência, a capacidade das decisões, quando você está maduro o suficiente para entender que as coisas de Deus são inegociáveis, na prática, Ele fala para você: cuidado para não ser tomado como exemplo através do erro. É por isso que Ele diz que tem que desaparecer do campo de visão. Não pode ser mais uma realidade prática, determinadas falhas e determinados erros. O que você está fazendo com aquela playlist? O que você está fazendo com os sites que acessa? O que você faz com aquelas conversas no WhatsApp? O que você está fazendo com as decisões tomadas na escola e no seu ambiente onde pai e mãe não vê, você e Deus? Se você entende que é o Espírito Santo quem fala com você nesta noite, Ele te diz: a decisão está posta em tuas mãos. Porque uma nova criação não se revela pelo discurso, mas pelas escolhas. Quem está em Cristo deixa a vida velha para trás e vive um acordo com uma nova identidade que recebeu. Eu vou profetizar nesta noite, porque o Espírito Santo falou ao meu coração: eu ainda acredito nesta geração.
Vocês estão preparados para o que vai acontecer aqui? Eu profetizo sobre a vida destes adolescentes, e quem concorda comigo, vem para essa guerra agora, porque o diabo está furioso. Eu acredito que desta geração, pastor Edilson, Deus vai levantar missionárias, Deus vai levantar pregadores, pastores, Deus vai levantar advogados, juízes, promotores, defensores. Desta juventude Deus está levantando, eu profetizo, a geração mais preparada que esta igreja viu. Levante a mão, porque eu sinto Deus no meu corpo agora. Eu vou profetizar: esta será a geração mais preparada da IBAD Ponte, assim diz o Senhor. E a geração que passou, pastor, vai ajudar a esta geração se levantar. Ameconacia. Pega na mão de quem está do teu lado agora e diga para ele, diga para ela: você faz parte dessa geração. Nós temos um acordo, você falou que é da glória. Diga para ele, diga para ela: tu faz parte dessa geração. Então faz aquele barulho que o diabo não gosta agora. Enche esse lugar de glória. Eu vou dar 5 segundos para você encher esse lugar de glória. É você dando glória e ele te capacitando. É você dando glória. Cadê você? É você dando glória e ele te preparando. 5. Aumenta o volume do glória. 4. Aumenta o volume do glória, porque está descendo capacitação nessa noite. 3. Seja cheio do Espírito Santo. 2. Há uma capacitação de Deus descendo no meio do povo agora. 1. Receba a presença de Deus da planta dos pés ao alto da cabeça agora. Aumenta o volume do glória. Aumenta o volume do glória. Aumenta o volume. Enche esse lugar de glória. Porque se fosse no mundo, estava fazendo o que o diabo não queria. Não tinha horário para voltar para casa. Muitos dos senhores não tinham horário para voltar para casa. Chinela na orelha. Chegava em casa, não sabia a hora que ia chegar. Aí Deus pegou você, limpou você, salvou você, deu um banho de azeite, encheu como espírito. Hoje o teu filho, tua filha, tua sobrinha está aqui recebendo essa palavra. Sabe por quê? Isso é o Espírito que faz coisas novas. Maia, o Icandarabaia. A igreja do século 21, em comparação à igreja antiga, muitas vezes se curvou e se curva. Não é o caso desta, propriamente dito, mas é uma injeção. As influências da cultura, da imoralidade, da divisão, da busca por prestígios, pela aparência, inclusive as espirituais. Porque vale ressaltar, este Paulo que escreve esta carta está extremamente angustiado com o que está acontecendo em Corinto. Nós estamos falando de uma igreja que simplesmente deu voz a quem não deveria dar, e agora o modismo, a racionalidade, a aparência entrou dentro da igreja. Aí a espiritualidade ficou de forma superficial. Aí Paulo diz: eu tenho que botar meus pés lá de novo. Aquele povo tem que ouvir o que é espiritualidade de verdade, tem que saber e sentir na pele o que é uma verdadeira espiritualidade. Eu não sou crente porque me visto como crente. Eu não sou crente porque apenas falo como crente. Ser crente é uma metodologia de vida. E esse é o grande problema do século 21. Por quê? Porque hoje, se tem um poder que tem sido abraçado
pelos inimigos da casa, da igreja, é o poder ideológico. E aí a primeira coisa que acontece: nossas universidades foram tomadas, nossas escolas foram tomadas, nossos ambientes de formação foram tomados pelo sistema que traz o poder ideológico, influenciando as decisões e as ações da nossa juventude. Ser cristão numa faculdade em pleno século 21 é ser taxado de retrógrado e atrasado. Mas no Cabo de Santo Agostinho, aqui do Unadol, vai sair um povo que não tem medo de cara feia, não tem medo de adjetivações, não tem medo se vai perder amigo, não tem medo do que pode acontecer, porque já foi transformado por Deus em uma nova criatura. Eu sinto a graça de Deus para dizer que a geração que questiona a autoridade espiritual é uma geração que foi destruída na sua ideologia, porque a autoridade espiritual é uma das portas que motiva o nascimento desta carta. Porque uma vez que eu entendo que existe uma autoridade espiritual e eu a respeito, esta unção eu atraio para a minha vida. Porque se você chega diante de uma audiência, você tem o dever legal de respeitar o juiz e as partes do processo. Mas dentro da igreja, você não consegue lidar da mesma forma com a sua liderança. E sabe o que é que Deus está falando para mim, para você? Eu estou levantando uma geração que sabe o que era uma liderança espiritual e respeita, porque a unção que eu respeito, eu atraio para a minha vida. Nós estamos falando de uma geração que tem dificuldade de compreender o sofrimento. Por quê, pastor? Porque naquele momento, naquele episódio, naquela fase, a igreja não viveu o que viveria 10 anos depois, onde cristãos eram colocados pendurados, pegando fogo para iluminar as cidades, por causa de um edito, por causa de uma vontade sórdida de um déspota que não se importava com cristão. Aí Deus me trouxe aqui na sede da IPAD Ponte para profetizar. Está preparado para as guerras que virão nos próximos anos? Você vai entender que perder amigo é mais fácil do que você imagina. Vai chegar um momento que você vai ficar sozinho. É você e Deus nos próximos 10 anos. Está preparado? Está preparada? Está preparado para viver muitas vezes a falta da solução de alguns problemas, e você vai ter que dar um jeito. Sabe por quê? Porque a vida adulta é o seguinte: você levanta às 6, sai para trabalhar e volta às 7 da noite. Está preparado? Está preparado para isso? Hoje é fácil. Hoje você tem sua mãe, hoje você tem seu pai, hoje você tem as oportunidades que te acometem, te favorecem. E aí Deus está preparando essa geração e está dizendo para essa geração: eu te levantei com muita autoridade, com alguém que conhece os desafios que a vida tem para oferecer, e eu não desisti de você, mas eu estou te preparando para enfrentar as suas guerras. Querendo você ou não, você tem que amadurecer. Do verso 1 ao 17, você tem a ideia do corpo sendo tratado no sentido
que o corpo propriamente dito, ele está pautado nas vestes. E além do corpo estar pautado nas vestes, a morte é tida como nudez. E aí você desenvolve o corpo com revestimento, que aí você trata da ideia da garantia da transformação do corpo. Então você sai da ideia de tabernáculo, da ideia de tenda, e se transforma na condição de edifício, de algo sólido. A garantia do novo corpo. Verso 5. O penhor do Espírito. É o Espírito Santo quem promove estas coisas. Então, quando o Espírito, ele te nutre e ele te transforma, ele não te deixa no mesmo formato. A forma vai mudar. Por quê? Porque agora a garantia que a transformação ela foi plena é a habitação. E a pergunta que não quer calar: quem somos nós quando ninguém nos vê? Quem somos nós diante desse contexto tão difícil que é viver nesta sociedade?